Então, pessoal, preparando essa suculenta aqui para compor o vaso, a gente percebe que aqui a gente encontrou um substrato úmido demais, tá? Ele já estava úmido demais e a gente não percebe, porque ele vem fechadinho no pote e aparentemente tá tudo certo. Ela tá saudável, tá tudo certo. Porém, essa umidade aqui já estava causando um certo apodrecimento de algumas folhas por debaixo da planta, tá? Então, essa é a preocupação de quando a gente monta tanto vasinhos de muda quanto vaso de terrário. Nosso vai ser um terrário aberto, né? Mas a preocupação de se ter uma boa drenagem e não um solo que vá reter umidade, porque essas mudinhas aqui estão saudáveis, vou poder retirar elas, recuperar, vou separar cada uma delas. Como essa planta é uma que dá as mudas grudadas no caule dela e ela não tem muito espaço, a grande importância da gente ter então um solo bem drenado e que permaneça sequinho. Ela precisa de água sim, mas ela precisa se manter sequinha para não se perder uma planta linda dessas. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Sítio Três Corações. Hoje então nós vamos montar um belo de um buquê de suculentas. Na verdade é um terrário, foi a nossa ideia inicial, se fazer um terrário com suculentas. E como nós falamos nos vídeos anteriores, é um presente, uma pessoa muito especial na minha vida, que é para minha irmã. Estava de aniversário semana passada e a gente está indo visitar ela e levar esse presente para ela, lá em Criciúma. Então, pessoal, o que fez a gente também mudar um pouquinho, não encontramos o vidro como a gente imaginou. Aqui na nossa cidade, na nossa região, está tendo uma falta de alguns materiais depois que a gente teve essa grande enchente no início de maio. E houve uma grande falta de vários itens e materiais que a gente não está encontrando. Mas a gente encontrou essa peça aqui que achamos interessante, que pode dar um trabalho bem legal. Pesquisando mais um pouco sobre terrários e querendo compartilhar essa informação com vocês, em se tratando de suculentas, é bem importante que a gente faça terrários abertos ou chamado arranjo então de suculentas também. O terrário fechado com a suculenta e com os cactos não funciona. Aquele terrário fechado com tampa, ele pode funcionar num primeiro momento por estética, por beleza, com toda certeza, mas depois de um breve espaço de tempo as plantas começam a apodrecer. Por quê? As plantas vão fazer a fotossíntese dentro do próprio terrário, logicamente, e vão manter um ambiente bastante úmido e quente, o que vai propiciar então um apodrecimento das suculentas e dos cactos. Por isso, quando a gente fala em terrário de suculentas e de cactos, é um terrário aberto, ou então um buquê mesmo, como a gente vai montar, tá bom? Então vamos iniciar desde do princípio, que é pensando na melhor drenagem, tá, do vaso. Nós vamos utilizar então argila expandida, nós temos areia, temos já a composição aqui adequada de insumo então para a suculenta, o substrato ideal para a suculenta, tá? E tá faltando aqui na mesa a perlita bem miudinha que a gente vai estar cobrindo e também iniciando. Ela tá aqui, tá? Vai estar iniciando. Aqui nós vamos fazer um degradê um pouco para dar um efeito legal, o que é da escolha de cada um, mas o importante é a gente pensar na drenagem adequada para o vaso, tá?
para depois então a gente fazer a montagem. Aqui nós temos então uma bandeja de mudas que nós já separamos antecipadamente, tá? Tem várias espécies aqui de suculenta. Aqui eu não coloquei nenhum cacto. Se a gente achar que vai ser legal ainda misturar um cacto, a gente coloca na sequência. Mas a princípio vão ser apenas suculentas, tá certo? Vamos iniciar então. Eu vou iniciar o vaso e vou contar por que dessa homenagem para minha irmã. Poderia dar muitos outros presentes para ela, uma utilidade, mas eu sempre gostei de dar planta para minha mãe, para minha irmã. Como é que iniciou a história das suculentas? Eu poderia dizer que elas iniciaram com todas essas plantas que veio da casa da minha irmã. Mas antes disso, algumas delas foi presente meu para ela. Eu admirava suculentas de longe, cactos de longe, achava muito bonito, mas nunca tinha tido assim o interesse em estar criando, em estar adquirindo para minha casa. Eu naquela época morava em apartamento e várias vezes dei algumas mudas para minha irmã, dei inclusive de presente de aniversário. A minha irmã, depois de alguns anos que se mudou de uma residência para outra, não pôde estar levando todos os cactos que ela tinha, todas as suculentas, porque daí ela já tinha uma coleção enorme, tá? De cactos e de suculentas, que não fui só eu que dei, várias outras pessoas. Ela adquiriu mais. Ela tinha uma infinidade de suculentas muito bonitas, muito bem cuidadas e já mudas que ela fazia. Esses vasos aqui, ó, que vocês podem perceber, até tá começando a quebrar porque o vaso começa a se deteriorar depois de um tempo, né, quando é plástico. Eram da casa dela, tá? E eu recebi, foi um presente que ela me deu e veio aqui para casa. Claro que esses cactos aqui já eram menores, essa arboreta era bem menorzinha, essa colônia aqui não existia, essa altura aqui, eram todos menores. E eu deixei para criar no mesmo vaso, até porque eu não sabia cuidar, ainda estou aprendendo e tentando buscar mais informações e da mesma forma divulgar essas informações para quem tenha esse acesso. Essa é uma montagem que por enquanto está aqui, mas vai ir para um vaso maior futuramente. A gente vai estar também fazendo um trabalho aí de mostrar para vocês o que nós vamos montar. E é um vaso assim que eu acho muito lindo. Ela cresceu de uma forma muito linda, tanto essa colônia da frente quanto essa com os espinhos brancos. Esse mais alto, esse aqui ainda vai crescer bem mais. E quando dá flores, são flores lindas. Um da flor amarela, outro da flor branca, outro da flor rosa. São muito bonitos mesmo. E o que acontece? Eu fiquei muito feliz de ter recebido e hoje sou mais do que grata por todas essas mudas que a minha irmã Magali me deu e que infelizmente eu nem soube cuidar de todas. Eu perdi várias porque eu não sabia cuidar e eu nem sabia o trato, o que vai para o sol, o que vai para a sombra, e acabei perdendo bastante coisa. Mas dentre as que ficaram estão aí essas e tem mais algumas em outros vasos. E por isso, a minha homenagem para minha irmã, porque a gente está iniciando ainda um trabalho com suculentas, com arranjos, e o próprio nosso trabalho aqui do Sítio Três Corações está se iniciando. Tem muita coisa que a gente quer fazer, tem muito sonho que a gente quer realizar e que a gente vai estar trocando ideias e também recebendo sugestões. Mas nesse vídeo inicial, nesse trabalho inicial com suculentas, a gente vai fazer essa homenagem para ela, porque aqui tem um dedo dela. Se eu não tivesse talvez todas essas suculentas na minha casa, será que eu estaria no mundo de suculentas? Será que a gente estaria nesse interesse hoje por suculentas? Não sei, a gente não sabe. Então a gente tem uma gratidão muito grande, tanto eu quanto meu marido, por esse presente que a gente recebeu de Ti Magali, que vai estar assistindo daqui uns dias esse vídeo, e que a gente
hoje tem um amor muito grande. É muito grato mesmo por esse presente. E de uma forma bem singela, vamos estar retribuindo esse presente de volta. Um dia ele foi, outra vez ele voltou e agora está indo de novo para tua casa. Então, vamos iniciar a nossa montagem. Aqui eu coloquei então a argila expandida, certo? Aqui a gente vai fazer um efeito de argila com a perlita bem miudinha, para dar um efeito de marrom com branco no fundo do vaso. Que acredito que vai ficar bacana. Vamos dar uma olhadinha. Deveria estar, a minha ideia está parecendo ainda mais Tá legal assim? Será que vamos colocar um pouco mais? Agora vamos partir para a areia. Onde é que a gente está com a nossa areia? Aqui. Até vou deixar ela sentar um pouquinho mais. Mas ela vai misturar. Não vai dar todo o efeito que eu estava programando. Minha ideia era aparecer essas bolinhas marrons. Ela senta e não vai aparecer. A ideia era justamente aparecer. Vamos mexer. Se a gente tiver que desfazer, a gente desfaz e faz de novo, né? Eu vou... Me alcança um pouquinho mais de argila expandida. Pessoal, resolvemos mudar um pouquinho, porque quando eu dei aquela chacoalhada, sentou demais a perlita miúda e ela acabou fazendo com que a argila não aparecesse mais, não dando mais aquele efeito de marrom com branco, que é o que eu quero que aconteça, tá? Então, retiramos, separei, coloquei de fundo a perlita branca e agora tô colocando uma por uma para dar melhor assentamento possível das argilas expandidas. E aí vou colocar de novo e aí vamos ver se dá o efeito que eu tô querendo que dê. Certo? Vamos dar uma limpada aqui. Ele tava limpinho, né? Lavei, deixei prontinho. Mas quando a gente chacoalha, vai dando os pozinhos e como a gente vai tentar fazer um trabalhinho ali de cor para dar um efeito legal, já que o vaso é bem liso e transparente. Vamos lá. Vamos colocar mais algumas aqui. A gente poderia simplesmente só derramar, né? E aí dá o que dá. Assim ainda não se sabe o efeito, mas o legal é ter essa surpresa, né? Que do formato que vai ficar. Tá quase bom aqui. O bom é que essa argila expandida, ela vai manter a drenagem do nosso substrato, que é a função principal. E ainda quero fazer esse trabalho para dar uma estética, ajudar a dar uma estética legal no visual desse vaso, tá? Vamos lá. Vamos torcer para dar certo. Tá aí, Magali? Estamos montando nosso
segundo arranjo, o outro foi no vídeo passado. E esse então, na intenção de ser um terrário aberto, pra ti tá cuidando dessas plantinhas aqui. De uma forma bem tranquila. Vai dar um efeito, né? Como é que tá ali na frente? Tá aparecendo? Tá legal? Vou colocar um pouquinho mais. Acho que tá bom. Vamos lá então pra nossa... vamos botar terra pra dar o efeito escurinho. Aqui eu tinha que ter até um material mais delicado, menorzinho. O Kleber tá me fazendo sinal aqui, pra eu não esquecer dos materiais que eu tenho pra usar, né? Quer dizer, pra tá socando um pouquinho? Não, esse aqui não vai dar agora. Eu vou só colocar os montinhos aqui. Vamos ver. Vai peneirar. Vamos dar uma visualizada de lado. Aqui mais um pouquinho. No outro vaso, a gente já comentou que quando nós temos um vaso que vai ficar parado num cantinho, a gente se preocupa em montar uma frente e um fundo, né? Mas a preocupação maior é com a frente. Esse é um vaso que pode ser um centro de mesa, que pode até estar num canto e tal, mas ele vai ter uma visualização 360. Então, nós vamos nos preocupar com todo o vaso, tá? Agora, vamos para a areia, então. Eu vou pegar a colher para iniciar e depois a gente vai pro funil também. A nossa areia era para estar mais seca, tá? Mas mesmo coberta, ela pegou umidade em todo esse nosso tempo de chuva aqui que estamos tendo no Rio Grande do Sul, e ela está úmida. Então ela ia estar bem mais leve para trabalhar, e não está bem pesada. Bom, então finalizado então a parte de areia, foi só um efeito lateral mesmo, não vou preencher, tá? Só a lateral para dar aquele efeito de desenho de cores. Agora nós vamos colocar o nosso substrato, que é um substrato para suculentas, tá? É um substrato que a gente comprou pronto. Já temos testado em outras plantas nossas e vamos estar utilizando apenas ele agora, essa pedrinha, para estar fazendo o plantio. Vou colocar mais um pouco, depois a gente vai preenchendo também aos poucos, porque vai mexendo para cá, umas plantas têm mais raiz, outras têm menos. É lógico que a gente vai fazer uma baguncinha aqui, e faz parte.
Eu tô há dias sonhando com esse vaso aqui. Eu tenho uma bebê pequena, como já apareceu nos outros vídeos. Eu tava antes dando de mamar para ela e pensando quais as mudas que a gente ia colocar. Pronto. E aí saímos fazendo essa separação aqui e vamos iniciar. Eu não vou socar ele demais, porque a gente vai ter que trabalhar, mas depois, trabalhando, a gente vai dando uma socadinha para acondicionar bem essa terra e ficar legal. Esse aqui, ele já tá com um caimento bacana. A colher, só um minutinho. Vamos descer essas raízes. Agora sim, vamos usar o socador para tá firmando ele um pouco. Logicamente não vai estar bem firme, né? Ele vai se firmar com o passar do tempo, com o crescimento dessas raízes. Mas aqui é o momento da gente estar empurrando e colocando já a terra no lugar certo, substrato no lugar certo, em volta da planta, porque depois fica uma grudadinha na outra e não tem mais espaço para a gente estar trabalhando, né? Não quer dizer que nunca vai ser mexida, ao ponto de que se for crescendo bastante, a Magali vai ter que remontar, deslocar algumas plantas para lá e para cá. Claro que depois de um bom tempo, né? De alguns anos, porque o crescimento dela é que vai fazer ficar ainda mais bonito o vaso. Vamos lá, qual é a próxima? Vamos trabalhar aqui com clarinho. Vamos para esse claro primeiro aqui. E agora, gente, bate uma dúvida do que botar, do que não botar. Vai ficar lindo com toda certeza. Vamos dar um efeito agora com o escuro. Escurinho aqui. Olha só, embaixo essa planta, ela é bordô. E esta é uma que, quando pegando mais sol, ela vai se mantendo mais bordô. Claro que aqui é um vaso que ele pode ser, vai ser colocado dentro de casa, né? Mas tendo luminosidade e pegando alguma coisa de sol, é uma planta que vai se manter. Vamos lá pro próximo, então. Esse a gente vai botar um pouquinho mais para trás. Olá, pessoal, olha só como é que tá ficando, então. A gente já foi colocando aqui. Vou dar uma virada. Vou mostrar como é que já tá um lado. É uma variedade bem grande de tipos. Essa grandinha aqui eu vou colocar logo depois. Primeiro colocar a arvoretinha aqui. Fica num momento que já fica complicado a gente puxar para um lado e puxar para o outro, porque já fica mexendo na raiz de uma, na raiz do outro. Vamos puxar terra, vamos colocar mais um pouco de terra.
pro próximo então. Agora vem as pequenininhas, que aqui estão pequenininhas, mas elas ficam grandes. Depois de um tempo elas podem dar até arvoretas lindas. Essa espécie aqui, quanto mais sol pegar, ela fica com uma beirada bem avermelhada, bem rosada. Quanto mais sol essa borda fica mais vermelhinha, e se ela não pegar sol, ela fica assim, amarelinha. Então, dos dois jeitos fica lindo, mas mais bonito fica vermelho. No sol ela fica demais. Vou colocar uma. E tem que ter cuidado, porque uma mexida mais brusca já quebra a folhinha. Não se perde, né? Dá muda, mas quebra. E aí às vezes a gente vai perder o efeito da planta. E como a gente quer um efeito lindo aqui, porque se trata de um arranjo especial, não podemos estragar. Vamos lá, vamos para essa maior aqui. Olha que beleza de raiz. Enraizamento lindo. Ela nasce verdinha, pequenas pontinhas, parece um espinhozinho rosé na ponta, e aí ela vai escurecendo. Olha como é que ela é por baixo. Quase um vinho. Ela é fantástica. Já vou pegar um pouco mais de substrato. Ele vai descendo, a gente tem que ir reforçando para ficar firme. E nós estamos já com pouco espaço para colocar. E decidimos colocar cacto também, porque vai dar um efeito bem bacana. Esse é um cacto verdinho no seu interior e com os espinhos bem branquinhos. A gente tem as pedrinhas brancas também para colocar. Vamos ver o espaço que vai dar para colocar essas pedrinhas brancas, né? Bom, pessoal, concluindo então o nosso vaso de suculenta, eu vou mostrar para vocês como é que ele ficou. Vou dizer que eu estou bem contente e bem orgulhosa de que as nossas ideias conjuntas aqui, minha e do Kleber, acabou formando. Mas antes, a gente pede para vocês, dão aquela curtida, aquele like, aquele comentário, para que a gente possa continuar compartilhando nossas ideias, nossas inspirações que estamos tendo aqui no sítio Três Corações. E então, vamos lá. Aqui é o nosso vaso. Ele pode ser colocado em qualquer um dos ângulos. E ficou muito bacana, né? Ficou um colorido bonito de se ver. E a partir do momento que essas plantinhas começarem a ter um leve crescimento, ele vai ficar ainda mais lindo. Ainda mais lindo.
Vou levantar assim um pouquinho para ver o efeito que ficou com o vaso. E é isso aí. Curta, compartilhe, dão aquele like que a gente agradece de todo o nosso coração. A gente agradece com 3 corações. Tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. E só para concluir, então, aqui o presente da minha irmã, com muito amor e carinho.